Estamos aqui com Carlos Lopes, da Dorsal Atlântica, que veio para o Forcaus, né, participar de uma mesa redonda e um show que vai ter também amanhã. Carlos Lopes, está sendo um prazer imenso estar te recebendo aqui, podendo bater esse papo, e já te agradeço. Né, por... Você é tia do Gael, né? Você lembra que... Aí quando você me ligou para fazer a entrevista, ele estava lá, eu falei, fala com a tia. Foi, verdade. Então, ele nunca esqueceu não, sabia? Ai, não. Um beijo pro Gael. Ele tem memória de elefante para certas coisas, né? Mas então tu já é parente, né? Ai, coisa boa. E parente não é serpente. E ele vai seguir também a carreira não sei, aí, não sei. Será? Eu não... Deixa. Quantas vezes em Fortaleza? É a primeira vez? Agora, eu acredito que hoje deve ser a quarta vez desde 1993 ou 95. Mas eu acho que é 93. Então é a quarta vez. Eu já não toco em Fortaleza há 25 anos. Mas se você computar, tem uma lógica. 25 anos são o quê? 10 anos que eu não quis tocar com a Dorsal, que só foi o Mustang e o Usina Leblon, 10 anos, depois mais 10 anos de discos de campanha de financiamento. Uhum. Então dá mais ou menos esse período, 25 anos. Para mim, eu não sinto como 25. É isso que eu acho importante falar. Passou tão rápido, porque foi tão intenso, teve tanta coisa acontecendo, que eu não sinto os 25 anos. Isso não é conversa fiada, não. Eu realmente não sinto essa passagem do tempo. Você sente que o corpo é diferente, você sente que as coisas estão diferentes, mas você não vê, quando você pega um livro de história e lê, tal fato aconteceu, 25 anos depois aconteceu outro. Você não sente de fato real se isso for vivido com dignidade, com amor, com empenho, com talento e com os sacrifícios, né? Uhum. Porque você tem os ganhos e perdas de carreira e da vida pessoal, né? E assim, tem já uma relação longa com Fortaleza e isso gerou até um disco tributo, sim, né? Dois discos tributos, né? Sim. Como é que você recebe isso? O que eu acho curioso é que, assim, santo de casa não faz milagre. Esse disco tributo poderia ter saído do Rio, de São Paulo, no mínimo, mas não sai. Então, o que a gente conversou nessa conversa coletiva foi que, assim, algumas conclusões eu cheguei com o tempo. Uhum. Não existe nação enquanto país. Assim, isso é meio uma conversa fiada. A gente tem em comum que a gente tem uma língua comum, porém cada estado brasileiro é uma totalidade em si, uma cultura própria. O que eu não explico direito, eu até tenho uma explicação bizarra do porquê foi com o Ceará. E foi? Eu sempre vou dizer para você que é coisa do além. Uhum. A explicação para mim sempre é coisa do além. Então, por exemplo, eu tenho a tendência a acreditar... O Ceará foi o primeiro estado brasileiro que aboliu a escravidão, 4 anos antes da escravidão acabar. E como eu sou muito ligado a caboclo, Exu, essas coisas, eu desconfio que tem alguma coisa aí, entendeu? Eu não posso bater o martelo e tal, porque é exatamente com o estado do Ceará, entendeu? Então, eu acho isso meio quase fenomenológico, né? Aproveitando, a gente teve uma live um tempo atrás, você falou sobre Canudos. Sim. Eu falei que meu pai tinha escrito eu lembrei, eu nunca te cobrei, sabe por quê? Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu nunca cobrei isso daqui, porque eu acho mal educado cobrar as coisas. Mas você mostrou agora, parabéns. Você é uma pessoa de palavra. Tu falou isso para mim há 2 anos atrás. Foi. Vou te dar o livro do meu pai sobre Canudos. Grande João Arruda. Aí, doutor João, chegou, hein? Que honra, que bacana. Obrigada. Sabe qual é um sonho recolhido que eu tenho? Assim. Você tem até uma sacola que tá deixando. Beleza. Não, a sacola é o lado glam rock. O Canudos... Vamos explicar dessa forma. A conversa que a gente teve, como não tá, assim, não é público, eu não sei se vocês vão botar certos trechos. Tá no YouTube. Isso. O que acontece? Eu falei para vocês que eu já descobri a minha verdade. Sim. Isso é uma forma terapêutica de minimizar a dor. Porque quando você descobre a sua verdade, quer dizer o quê? Que você está quase com o corpo fechado em relação a qualquer eventualidade externa. Então você não se deixa levar por moda, por momentos. Você é igual uma pedra passando no meio de uma tempestade. Isso não quer dizer
que a arte tenha me salvado, ou que a intelectualidade, eu não sei o quê. Mas é uma compreensão do seu papel nesse mundo. Então, o que acontece? A gente está aqui junto conversando sobre música em tese. Mas a música é apenas uma ferramenta. A gente poderia estar conversando sobre cinema, sobre teatro, artes plásticas, e todas elas seriam ferramentas para chegar nessa verdade definitiva, uma libertação da mente, né? Só que acontece que a gente continua falando dentro de bolhas, né? Porque a verdade tem que ser sempre dito o seguinte: você está num mundo branco, numa bolha branca, e você não compreende de fato como é que é a vida do povo. Você não é povo no sentido literal da palavra, porque povo não lê, não tem interesse nenhum, não vai a teatro, não compra livro, não vê filme de arte e não ouve música enrolada. Então, isso é um detalhe que sempre tem que se citar, porque acaba que as verdades particulares parecem que são verdades absolutas. Você está no mundo do metal, então as pessoas estão lidando com seus códigos, né, e repetindo aqueles códigos à exaustão. Aquilo parece que é uma verdade. E quando não é verdade, que isso é muito maior que isso tudo. Nós temos um papel... eu, como artista, eu tenho um papel principalmente de estimular as mentes a pensar. Eu sempre vou acreditar que esse é o papel fundamental da arte, é estimular a pessoa a pensar. E eu sonho, desde o início que eu fundei a banda, a mesma coisa, que seria uma plataforma, dentro do grupo social que eu vivo, para separar o joio do trigo e falar assim, não, essas pessoas aqui não tem jeito, essas têm. Então essas que têm, a gente tem que educar direitinho, dar alimento, fazer igual o Tamagotchi, para elas poderem crescer e fazer a diferença com as suas famílias, seus filhos, o amanhã, para a gente construir um país melhor daqui a 50, 100 anos. E tem que partir de cada pessoa. Claro, tem que partir de cada pessoa. Porque, por exemplo, você faz uma coisa, eu acho admirável. Eu te falei que eu sou formado em jornalismo, mas eu não exerci. Eu exerci jornalismo informalmente. Eu fui editor de revista, trabalhei como jornalista, mas é meio informal. Na verdade, não era uma profissão. Eu acho fantástico você chegar e entrevistar pessoas que têm pontos de vista completamente diferentes e você respeitar todo mundo da mesma forma. Isso eu acho fantástico, eu não tenho esse dom. Entendeu? Eu acho fantástico isso. Tanto que eu vou te dar um exemplo. Um grande motivo que me fez abandonar o jornalismo foi porque eu cansei de entrevistar gente repetidora de release. O cara estava divulgando um trabalho que era para vender um produto e, na verdade, aquilo não levava a lugar nenhum. Aí eu me questionava isso dentro da redação, falava, pô, mas eu estou alimentando um negócio que é um círculo vicioso, que a gente não está mudando nada, a gente está vendendo revista, mas para quê? Esse questionamento é o libertador. É o que eu quero te dizer. Então, por isso que eu admiro muito o seu trabalho, o que você faz. Você é profissional. E você realmente respeita a palavra profissional. Você ouve todo tipo de opinião e consegue lidar com todo mundo com respeito, com dignidade e tal. Essa é a parte pessoal do baba-ovo, né? Essa é a parte pessoal do baba-ovo. Mas é sincero. Obrigada. Entendeu? É sincero. E a questão ideológica é essa. Porque hoje se fala muito em termos de ideologia como uma coisa negativa. Ideologia, para mim, nunca foi uma coisa negativa. São pontos de vista... São formas de viver em sociedade e você define o que você vai fazer. Igual eu estou te falando, a gente está falando sobre música, mas poderia estar falando sobre outro veículo, né? Sobre outra arte. E povo, no final das contas, é a maioria do que o povo gosta, do que o povo consome. Então o povo brasileiro é o quê? É música sertaneja, né? Fato é esse, é música sertaneja, é pagode, é funk. E se a gente desrespeitar a expressão popular, a gente não está sendo muito humano, né? A gente está sendo excludente, classista e racista. Porque se o povo gosta disso, aí não adianta você chegar e falar assim, mas o povo não teve opção. Não, teve sim. Tem o tempo inteiro opção. Ele escolheu ser assim. Não é? Tanto que você vê, por exemplo, tem fenômenos localizados, mas tem um fenômeno carioca que é assim. Vários traficantes no Rio estão virando evangélicos. Então, nas suas comunidades, o que eles fazem? Proíbem o culto
ancestralidade afro. Muitos traficantes evangélicos estão mandando quebrar todos os terreiros e centros para só ter igreja evangélica. Traficante de droga, para tu ver como é que o negócio chegou. Então isso é uma realidade concreta. Se você fingir que isso não acontece, você não está vivendo no mesmo país que eu. Você está vivendo em outro país. Então a arte, para mim, ela sempre teve duas funções. Uma de alienação, que é de diversão, que eu também não tiro a importância, porque você não aguenta viver sob pressão 24 horas. A pessoa já tem uma vida difícil, ganha pouco, trabalha pra caramba e tem uma vida difícil. Se essa pessoa não se aliena num período de tempo, ela não aguenta. E a música serve para isso também. A novela tem esse papel, a música. Então a gente tem que respeitar que essa válvula de escape é normal. Não é? É normal. E no meu caso, eu sou a mala, que é a mala ideológica. Então, eu sei que eu vou perder público, vou perder apoio, não vou conseguir fazer um monte de coisa, porque já vão falar assim, ih, caraca, lá vem o Che Guevara de novo. Porra, ele vai voltar a pregar a revolução, porque é o que eu acredito. Então, a minha arte, a minha música, ela é a base para as ideias. O tempo inteiro é assim. A base para as ideias e não para um mercado, não ser parte de um mercado. Deu para... Deu. E assim, para finalizar, eu queria só te perguntar como está sendo participar aqui do Forcaus, e amanhã tem um show, né? E o que é que o pessoal pode esperar para o show de amanhã? Ó, eu vou te falar dessa forma aqui verdadeira, totalmente verdadeira, né? Porque a gente é olho no olho. Sim. Eu não acreditava que eu fosse tocar mais na vida. Olha. Eu jamais acreditei nisso. Isso foi um longo processo de convencimento, que ficaram ligando para casa, me convencendo. Ah, vai ser bom, não sei o quê, não é mais como era. Mais ou menos verdade. Mais ou menos mentira. Aí eu aceitei, porque é uma coisa profissional. Então é profissional. A gente está fazendo um trabalho, todos os músicos são pagos, tem uma estrutura que as pessoas trabalham, tem família, e aquilo ali tem que gerar renda, dinheiro e tal. E se tudo isso dá certo, aí eu aproveito para fazer trabalho ideológico, entendeu? Aí junta o bom, e aí eu estou tentando extrair dessa história, porque a gente já está tocando há 1 ano e 4 meses. Eu jamais achei que eu voltaria a tocar. Mas eu tenho as motivações particulares. Eu não toco mais com guitarra grande, eu só toco com guitarra baiana, que é para ter uma identidade musical e estética. Eu uso cada show para fazer showmício. Entendeu? Então, quando o Forcaus me convida, depois de tantos anos, e fala, vamos fazer um show, eu pergunto antes, vocês estão preparados? Eu posso fazer o que eu tenho que fazer? Beleza. Então, o Forcaus, ele é mais um ingrediente nessa corrente que é para fazer a banda voltar mais numa forma muito mais reativa, ativa e contundente. Você tem um discurso que é só discurso, e você tem um discurso que é tão verdadeiro que ele incomoda. Sim. Então, o meu papel é ser o incômodo, a pedra no sapato, provocar, tipo como se fosse uma espécie de teatro. Até porque provocando as pessoas pensam. Sim. Não tem que ter uma reação, não é? Ou de raiva, ou de gosto, ou de apoio, ou de crítica, mas você tem que sair da experiência do show não apenas como uma experiência comercial. Que você, por exemplo, qual é o grande problema estético que você tem hoje em dia com o show? Você acompanha esse problema todo do backing track, da faixa pré-gravada que as bandas do exterior estão dublando. O Kiss é o maior exemplo. Porque o Paul Stanley não consegue mais cantar, mas ele não quer parar. Então ele bota um áudio de fundo, ele dubla. Certo. As 50 mil pessoas que pagaram o ingresso estão certas ou estão erradas? Todas estão sabendo o que está acontecendo. Em menor ou maior grau. Essas pessoas estão certas ou estão erradas? A cada um a sua resposta. A pessoa vai dizer, mas tudo isso é um espetáculo. É um espetáculo. Mas para mim isso não é mais sincero e para mim não serve mais. É assim que você decide sua vida, né? Carlos Lopes, muito obrigada.
por esse tempo com a gente. Volte mais vezes, e que bom que você voltou a cantar e voltou Sim. a provocar aí as pessoas Sim. a falar o que pensa, que tem que ser assim mesmo, viu? Que bom, né? Que bom. Agora não dá para ficar botando essa banana na minha mão quente e nem esse peso só nas minhas costas. Pô, a pessoa eu tenho que dividir isso aí com a galera, né? Não é possível, né? Senão o negócio fica meio desagradável. Obrigada. Obrigado, gente.